Me responda uma coisa, o que é mais importante no culto? O barulho? Hinos? Palavra? Movimento? Será que nós precisamos realmente ter um culto barulhento? Ou o nosso culto precisa ser mais moderado? O que é mais importante no culto? Palavra? Hinos? Adoradores? Ou a própria presença do Espírito Santo? O que é um culto ideal para vocês? Será que tipo de culto Deus quer de nós? Como que nós devemos nos prostrar diante dele? Essas e outras questões serão respondidas nesta vídeo, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no livro de Levítico. É isso mesmo, o nosso estudo está baseado no livro de Levítico e nós estamos desvendando, vamos dizer assim, ou desmistificando o livro de Levítico, tá? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin e toda semana eu estou aqui com vídeos instrutivos da palavra de Deus. É isso mesmo. Se você ainda não se inscreveu no canal, aqui do lado tem um link, tá? Tem um quadradinho aqui vermelhinho, você clica nele, se inscreva no meu canal. Não deixe também de fazer o que? De você clicar no sininho, porque tudo aquilo que eu posto você recebe em primeira mão, tá bom? Queridos, e deixa eu te falar para vocês sobre o curso de teologia. Praticamente ele ficou pronto. Tá? Só deu um probleminha com a empresa, eles esqueceram um pequeno detalhe e eu tenho certeza que na próxima aula eu estarei dando mais detalhes como vai funcionar o curso. Vai ter um dia que eu vou entrar ao vivo pelo YouTube, é isso mesmo, e você vai ser o meu convidado e aonde eu vou explicar com mais detalhes. Por quê? Porque as 100 primeiras pessoas que aderirem a este curso vai ganhar um bônus especial. Bom, então possivelmente na próxima aula eu já estarei dando mais detalhes para vocês, tá bom? Quero mandar um abraço para o pessoal do setor 5, tá? Na capital de São Paulo, na cidade de Osasco, na verdade, setor 5, onde eu estive pregando, tá? Que o Eterno continue realmente abençoando todos vocês que me acolheram de forma carinhosa, o irmão Cláudio, a nossa irmã Luciene, que o Eterno realmente continue com as suas mãos estendidas sobre a vida de vocês. E hoje nós vamos falar a lição de número 2. A lição de número 2 tem como título A Beleza e a Glória do Culto Levítico. O que é o culto? Já parou para pensar nisso? O que é um culto? O culto, olha o que eu vou dizer, ele depende da sua origem cristã. Por quê? Porque se você vir de origem pentecostal, o que vai ser o culto para você? É o reteté, é o manto, é a explosão. Você mede o culto pelo barulho. O nível de barulho vai determinar se o culto é bom ou se o culto é ruim. É assim que acontece. Se você é de origem tradicional, é diferente. Se tiver muito barulho, o culto está desordenado, está sem uma liturgia correta. Então essa questão é muito complicada porque depende exclusivamente da sua origem, do seu cristianismo. O maior problema que nós precisamos focar aqui na introdução são os extremos. Quais são os dois extremos que eu coloquei aqui? O problema é de nós apoiarmos somente na ritualística. O que é ritualística? É o ritual. Ou seja, se não obedecer um ritual, o culto está errado. Esse é um extremo. Porque se eu atentar somente para a ritualística, iremos engessar o belo. O que é o belo? É o culto, é a beleza dele, ou seja, é a glória do Senhor. Então eu tenho um problema. Qual é um dos problemas? A ritualística, ou seja, é o rito. Se eu não seguir o rito, eu não presto o verdadeiro culto a Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo de um culto ritualístico aqui. Por exemplo, esse culto ele deve começar com oração de joelho, não é oração de pé. Aí o pastor coloca a igreja de pé,
ele faz mais uma oração congregacional, ele canta 3 hinos da harpa, no caso da Assembleia de Deus, ele canta 3 hinos da harpa, faz uma leitura bíblica oficial, mocidade canta, crianças canta, ciclo da oração canta, aí depois alguns grupos canta, recolhem a oferta, faz uma oração, o pregador prega, faz-se o apelo, o pastor dá os avisos e impreta a benção apostólica. O culto está encerrado. Tá? Se eu fazer ao contrário, por exemplo, muitas pessoas vão dizer que o culto não foi bacana, que o culto não foi legal, saímos fora da ritualística, ou seja, então o problema é eu seguir à risca a ritualística, eu engesso o belo. O outro extremo, o outro problema é a informalidade no culto. O que é informalidade? Ele não tem forma, ele não tem um padrão, ele não tem um modelo. Aí o que vira? Bagunça. É bagunça. O culto não tem uma organização correta, ele não tem uma planilha, ele não tem um rito, ele não tem a ideia de como começa, de como desenvolve e de como começa. Você sabe o que isso significa? É aqueles cultos que as pessoas falam assim, é o Espírito Santo que dirige. Tá? E a maioria das pessoas que pensam assim, geralmente o culto não tem ordem, o culto fica na informalidade, não tem uma forma. Então, duas coisas que eu preciso ponderar aqui logo na introdução. Qual é a forma correta de adorarmos? Nós vamos ver daqui um pouco. Mas o que eu preciso entender é o seguinte, que os extremos é um perigo. Tá? Se eu valorizo a ritualística, eu menosprezo o belo, eu engesso a beleza do culto. Já se eu faço algo informal, e se a informalidade é o meu padrão, eu estou banalizando o sagrado. Isso não pode. Eu não posso engessar o belo, eu tenho que deixar o belo atuar. Mas eu também não posso banalizar o sagrado. Eu não posso fazer com que o sagrado não tenha sentido, não tenha respeito, não seja a pessoa mais importante daquele momento. Então isso nós precisamos ponderar, tá bom? Tópico de número 1, o culto no Antigo Testamento. Nesse ponto, iremos definir o que é culto e as suas formas em 5 períodos da história bíblica. Porque você precisa entender que o culto é um desenvolvimento. O culto, na sua forma em si, na maneira de se adorar, ele passou por processos até chegar aonde nós estamos hoje. Nem sempre a forma, o rito de adorar, de prestar um culto a Deus foi dessa forma que nós aprendemos hoje. Inclusive, existem outras comunidades que têm uma forma diferente da nossa, mas em tese todas elas são da mesma forma, tá bom? Ponto de número 1, definição. O que é culto aqui? Preste atenção no que eu vou explicar para vocês. A palavra culto, ela não vem simplesmente do grego, latreia. Na verdade, culto vem do hebraico. Por quê? Porque é a língua mãe, é a língua das origens. Foi lá que tudo começou. Então, no hebraico, a palavra culto significa trabalho, significa serviço. A palavra culto significa eu prestar um serviço a alguém. Eu estou trabalhando para esse alguém. Quando eu presto algo voluntário para este alguém, eu estou prestando um culto. Então, o que é um culto? É um serviço. É um trabalho, é algo que eu realizo para essa pessoa. E presta atenção no que eu vou dizer. Um culto, ele demanda tempo, ele demanda dedicação e ele demanda esforço. O que eu quero que você entenda é isso, que culto não é uma brincadeira, culto não é um passatempo, culto é um trabalho que você presta para alguém. E presta atenção no que eu vou dizer. Todo trabalho, ele pode ser feito de forma boa ou ruim. Todo trabalho, ele tem uma qualidade. E quem recebe esse trabalho pode rejeitar ou não esse trabalho. Ele pode aceitar o trabalho, parabéns, ótimo trabalho, péssimo trabalho, não gostei do seu trabalho. Vocês conseguem entender que a ideia de culto é prestação de serviço de forma
voluntária. E eu posso prestar isso de forma positiva ou de forma negativa. Então é isso que eu quero que vocês entendam, que é a ideia da palavra avodá no hebraico para culto. É a prestação de um serviço que demanda tempo, dedicação e demanda o que? Empenho. E a pessoa que está recebendo pode aceitar ou não esse trabalho. Queridos, o ponto 2, agora o culto na era patriarcal. Aqui eu quero salientar para vocês que o primeiro homem que prestou um culto a Deus não foi Noé, tá bom? Parece que dá a entender pela revista que quem foi o primeiro homem que prestou um culto a Deus foi Noé, e não foi Noé, tá? O primeiro homem que presta um culto ao Eterno foi o próprio Adão. Porque Adão foi criado para quê? Para adorar. Se ele não adora, ele perde a finalidade. Olha o que a confissão a confissão de Westminster vai dizer. Para que nasceu o homem? O homem nasce para adorar. Na confissão de Westminster já dizia isso. Ou seja, porque a confissão de Westminster está baseada nas Sagradas Escrituras. O homem nasceu para quê? Para adorar. Salmo 150, todos que têm fôlego louvem ao Senhor. Esse é o objetivo do homem, é adorar o Eterno. Então se ele não adora, ele perde o seu foco. Então o primeiro homem que presta um culto a Deus foi Adão. Sabe por que nós sabemos disso? Por várias informações. E uma delas que eu quero deixar muito bem claro para vocês é que os seus filhos fizeram o quê? Caim e Abel ofereceram sacrifícios ao Senhor. E oferecer sacrifício é uma forma de culto. Daqui um pouco nós vamos observar isso. E o que acontece? Eles entregam aquela oferta. Um foi aceito e a outra foi rejeitada. Mas por que eles entregaram aquilo? Porque eles aprenderam com alguém. Com quem eles aprenderam? Com a sua geração anterior. Quem é a sua geração anterior? O seu pai e a sua mãe. Adão ensinou eles a adorar. Adão ensinou eles a prestarem um culto. Tá? Então é isso que eu quero que vocês prestem muito atenção. Noé, olha que interessante. Noé só prestou o culto a Deus porque isso foi ensinado às gerações anteriores. Eu concordo plenamente que Noé, na era patriarcal, foi o homem que adorou a Deus, tá? Foi um homem que prestou um serviço a Deus. Mas o que eu quero que vocês valorizem é isso. É que o culto só foi prestado por Noé porque pessoas no passado já tinham prestado esse culto. E o primeiro homem que presta um culto a Deus foi Adão. Adão ensina as suas gerações. E é por isso que eles adoraram a Deus. É por isso que Noé adorou a Deus. Porque gerações passadas adoraram a Deus. Nós queremos ser uma geração que adora a Deus. Será que as nossas gerações, as outras gerações que virão, os nossos filhos, nossos netos, continuarão adorando a Deus em espírito e em verdade? Nós precisamos ensiná-los a adorar da maneira correta. Ponto de número 3, no período de Moisés. Como que era o culto no período de Moisés? No período de Moisés, é muito interessante que o Senhor agora ele está aprimorando a maneira de prestar o culto a Ele. Porque com Moisés vai ser instituído que regras, rito. Lembrando que esses ritos não tinham o objetivo de engessar o belo, pelo amor de Deus. Não é porque eles lá atrás não tinham um rito definido, tá? Definido, preste atenção, que aquilo que Caim e Abel ofertaram já seria prescrito na lei de Moisés. Então perceba que eles não estavam lá simplesmente de forma informal mesmo. Tá? Não tinha algo escrito, não tinha algo ainda padronizado para aquela época. E como Moisés vai fazer o que? Vai padronizar isso. Moisés padroniza a ritualística, vamos dizer assim. Ele vai padronizar a forma de adorar a Deus. O que eu quero que vocês entendam que a geração passada, então, adorava errado? Claro que não. Então, o que o Eterno estava fazendo no período de Moisés? Ele estava, na verdade, aprimorando a forma do homem cultuar
a Deus. Ele estava aprofundando a maneira que o homem entendesse o que é realmente um culto a Deus. Porque cá entre nós, às vezes nem eu, nem vocês sabemos adorar a Deus como Jesus disse para a mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Queridos, não vamos ser hipócritas, porque eu, em algum momento da minha vida, várias vezes, nós prestamos um culto informal. Nós prestamos um culto que Deus não recebe. Nós estamos no ato da adoração, mas a nossa mente está em outro lugar. E você sai da igreja com aquela sensação, realmente eu não prestei o meu melhor para Deus. Então, o que Moisés estava dizendo? O que o período de Moisés nos ensina? Que o culto precisa ter uma ordem, isso é fato. Porque culto sem ordem vira bagunça. E Deus é um Deus ordeiro, ele precisa de uma ritualística. Não que essa ritualística no extremo vai fazer você se aproximar do sagrado, mas ela vai te dar um norte, ela vai te orientar que você é pecador e que você precisa se aproximar de um Deus santo. Então, na era de Moisés, pega essa palavra, o Eterno estava aprimorando, aprofundando o nosso culto com ele. A ideia é essa daqui. Um outro detalhe, na época de Moisés, que o culto, que a adoração passou a ser congregacional. Vocês sabiam disso? Até então a adoração era restrita, tá? De forma individual ou familiar. Era somente isso. Agora, na ideia de Moisés, não. A ideia agora será congregacional. Agora o povo, de forma coletiva, estaria prestando o seu culto a Deus. Quarto ponto, no tempo de Davi e Salomão. O que é importante salientar aqui, no período de Salomão e Davi, é o seguinte. Lembrando que Davi não construiu o templo. Quem construiu o templo foi o seu filho, Salomão. Mas olha como o culto vai se aperfeiçoando, ele vai se aprimorando. Porque até então não tinha música no culto. E você sabia? Não tinha música. Não tinha música, não tinha música. Fabio, mas Miriam cantou, não sei quem cantou, Débora cantou. Que ele presta atenção. O que Débora fez, o que Miriam fez, a irmã de Moisés, foi atos espontâneos, tá? Foi atos espontâneos. Isso não fazia parte da ritualística do culto. Não tinha introdução de músicas no culto. Isso só passa a ser introduzida, a música já existia. Porque isso é cantado no livro do Gênesis, tá? Que já existiam homens que faziam harpas, que faziam instrumentos musicais. Mas perceba que a música não estava introduzida na ritualística do culto. Com Davi e Salomão, isso ganha força, isso ganha proeminência, ganha uma organização. É isso que eu quero que vocês entendam. Foi somente através de Davi e Salomão que a música foi introduzida no culto, tá? Foi introduzida no culto. Então, isso eu peço que vocês levem para a classe, tá? A evolução da histórica, tá? Só foi introduzido com Davi e Salomão. Daqui um pouco eu vou conversar com vocês o que é mais importante hoje, uma música ou a palavra. Ponto de número 5, após o cativeiro babilônico. Nesse ponto, precisamos entender que Deus nunca ficou sem adoradores. Porque o que dá a entender na revista é que na época do cativeiro babilônico, dos 70 anos, não teve adoradores, não teve adoração, não teve culto. Preste atenção, querido. Daniel viveu na onde? No período babilônico, no cativeiro babilônico. Eles não tinham mais o templo, porque o templo foi destruído por volta do ano 586 a.C. Eles não têm agora templo. Eles estão na Babilônia. Na Babilônia não tinha uma igreja sequer, não tinha uma igreja evangélica. Na Babilônia não tinha. E a Bíblia me informa que Daniel continuou prestando o seu culto. Quando Daniel rejeita comer o manjar do rei, o que ele estava fazendo? Prestando um serviço a Deus. Que esse serviço demanda o que? Tempo, dedicação, renúncia.
Vocês conseguem entender a dinâmica? Eu não preciso ter um local para adorar. Nesse lugar diferente que eu estou aqui na minha sala, eu estou adorando o Eterno. Eu estou adorando Ele agora. De que forma? Ministrando a sua santa e bendita palavra para vocês. Eu estou adorando Ele aqui. Se fecharem todas as igrejas, eu continuarei ministrando daqui. E se não tiver mais aqui, Fábio, o YouTube, se for cancelado todas as redes sociais, eu estarei adorando a Deus de forma pessoal, encarando as pessoas, conversando com as pessoas, ensinando as pessoas, tete a tete, cara a cara. Vocês conseguem entender que em todo o período babilônico teve sim porquê? Vocês sabem quando foram criadas as sinagogas? As Querelá, dos judeus? Elas foram criadas no período da Babilônia. Não tinha mais o templo. O que eles desenvolveram então? As Querelá. Eles desenvolveram as Querelot, eles desenvolveram as sinagogas. Vocês conseguiram entender a dinâmica? Olha que isso é super interessante, querido, porque Deus nunca fica sem adorador. Nunca fica sem adorador. Então, no período do cativeiro, teve adoradores. E após o cativeiro babilônico, também teve adoradores. Tá? Tópico número 2, elementos do culto levítico. Nesse ponto, o nosso autor da revista, ele irá tomar como base o culto lá do templo, o templo já construído por Salomão. E pelo templo ele vai mostrar a beleza, a glória de um culto levítico. Na verdade é o nosso culto, não existe culto levítico, na verdade é o nosso culto, porque aqueles princípios servem para nós, e nós vamos ver agora. Queridos, então vamos ver os elementos do culto levítico. Ponto 1, o sacrifício. Olha que interessante, eu quero trabalhar com vocês com princípios. Quando o sacrifício foi instituído, na verdade quando o templo foi inaugurado, o que Salomão fez? Inúmeros sacrifícios, trouxeram vários animais e houve o que? Grande sacrifício. Tá? No culto precisa ter sacrifício. Tá? Fabio, mas não existe mais sacrifícios de animais. É óbvio, meu irmão. É óbvio. O que eu quero que vocês entendam é que o culto levítico ele é o meu culto, ele é o teu culto. O que aconteceu em Levítico é princípio hoje para nós. Então, preste atenção, no culto, na inauguração do templo, houve o que? Sacrifício. Você lembra de Romanos 12, verso 1? O que diz em Romanos 12, verso 1? Rogo-vos, pois, irmãos, eu imploro pela compaixão de Deus, que apresenteis, isso é sacrifício, apresentar, levar no altar, que apresentei os vossos corpos, não quero mais animais, eu quero você agora, os vossos corpos, como? Sacrifício, olha o termo aqui, sacrifício. Paulo era o quê? Era um judeu, Paulo era um rabino, Paulo ele era um xalia, ele era um judeu, ele era um ivrita, ele era um hebreu, ele era um rave, era um rabino. Ele sabia, ele conhecia profundamente a cultura judaica. Quando ele usa a palavra sacrifício, ele está se remetendo a Levítico. Ele está se remetendo ao sistema levítico. Olha, os sacrifícios de animais não existem mais. Não tem mais, na verdade, não tem mais operacionalidade. Porque na época de Paulo se sacrificava-se animal. Mas Paulo estava dizendo que não tinha mais necessidade disso. Porque Cristo já tinha sido nosso sacrifício. Mas o princípio continuava, que era o princípio de eu me entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Que existia uma forma de se entregar um sacrifício. Tinha que ser um animal separado, consagrado, perfeito para Deus. Então, esse animal, quem que é? Sou eu. Nossa, Fábio, eu sou animal? É a metáfora. Ou seja, eu vou ser a oferta. Eu vou me sacrificar agora. Na verdade, eu vou me entregar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto, que é o vosso culto racional. Vocês entenderam a dinâmica? Eu preciso me entregar. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, muito interessante. Sacrifício. Quando alguém diz assim, nossa, Fábio, eu fiz um maior sacrifício. Eu fiz um sacrifício enorme para pagar uma conta.
Isso significa o quê? Que você doeu, que você demandou esforço, que você empregou muita dedicação para pagar aquela conta, para fazer um curso, para comprar um carro, enfim. Sacrifício demanda o quê? Dor, entrega, sofrimento. Presta atenção no que eu vou dizer. Não existe culto que Deus aceita que não tenha esses ingredientes. Se o seu culto ele não tiver dor, não tiver renúncia, não tiver entrega, não tiver uma luta, ele não está sendo um verdadeiro culto. O culto precisa ter sacrifício. E sacrifício fala de dor, porque fala de cortar a pele. Quando corta a pele, derrama o que? Sangue. E cortar a pele dói, machuca. Eu preciso me entregar. Vocês estão entendendo a dinâmica? Então um culto que não tem dor não é um verdadeiro culto. Olha o segundo elemento do culto levítico, cânticos. Como eu já disse, isso foi uma novidade na liturgia hebreia. Foi introduzido o culto. Mas o que é mais importante no culto hoje? Os hinos, as músicas ou a palavra? Infelizmente, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Infelizmente, hoje, as músicas estão ditando o ritmo das igrejas. As músicas estão ditando os ritmos das igrejas. Nunca se produziu tanta música cristã como nos nossos dias. Nunca teve essa explosão. Você entra no YouTube, só tem cantores. E isso é bom, é ótimo. Eu não estou dizendo que é ruim, querido. O que eu estou dizendo é o seguinte, que música não pode ditar as regras da igreja. Música não pode ditar, música não pode fazer teologia. Teologia tem que fazer música, mas música não se faz teologia. O problema é que essas músicas de hoje, elas estão fazendo teologia. Eu estou louco para eu fazer vídeos sobre músicas que estão fora dos princípios da palavra de Deus, dos grandes cantores e das grandes cantoras. Eu estou preparando uma seleção de músicas que estão fora ou dentro da palavra de Deus. Tá? Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que os hinos, eles foram introduzidos por Davi, foram introduzidos por Salomão. A Bíblia diz que Deus habita, irmãos, presta atenção, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Se Deus habita no meio dos louvores, eu preciso cantar para Ele. Mas presta atenção, o hino, o foco do hino não é o homem, é Deus. O problema é que nós temos um monte de hinos que foca no homem, que é feito para mim. Quando os compositores vão compor essa canção, ele não pensa em Deus, ele pensa em quem vai ouvir esse hino e o que eles vão sentir ao ouvir esse hino. Por isso que a maioria dos hinos hoje são hinos egocêntricos, são hinos que tem um homem como centro, eles destituem Deus, eles só usam a palavra Deus, seja sincero, para enganar nós, queridos, para tentar nos enganar. Mas graças a Deus que nós temos homens e mulheres nessa nação sábios e inteligentes e que não está caindo nessa ladainha de comércio desse mundo gospel. Então a música não pode ditar teologia. Teologia tem que fazer música. Qual é o objetivo do louvor? Mostrar através de um cântico quem realmente é Deus. E jamais fazer teologia. Eu não posso andar atrás de uma música. A música não pode ser o meu guia. Quem tem que ser o meu guia? A santa e bendita palavra de Deus. Tá? Então logo vou fazer esses vídeos sobre músicas que eu jogaria no lixo e músicas que eu adoraria. Que música que eu adoro? Que música que eu levo para o lixo? Daqui uns dias eu vou fazer um vídeo desse para vocês. Ponto 3, exposição da palavra. Então, um terceiro elemento do culto levítico era a exposição da palavra de Deus. Aqui sim, Deus guia a sua igreja. Isaías diz que a palavra de Deus vem, ela faz aquilo que lhe apraz e depois volta para ele. Olha que interessante, querido. Exposição da palavra. O que é expor a palavra? É explicar a palavra.
é pregar a palavra, é ensinar a palavra. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? Irmãos, aqui tem um detalhe. A melhor colocação não é ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Olha a preposição, pela palavra. Irmãos, isso é espetacular. Por quê? Porque a Bíblia está me dizendo que simplesmente eu não vou ouvir a palavra e ter fé. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Ou seja, a palavra tem que passar em mim. Na verdade, é eu passar pela palavra. Quando eu mergulho dentro da palavra, quando eu entro dentro da palavra, a palavra me gera fé. Então, sempre quando você vê Romanos 10:16, que a fé vem pelo e ouvir pela palavra, entenda isso, que você tem que passar dentro da palavra. Você tem que passar pela palavra. Ó, eu vou passar debaixo da ponte. Eu tenho que passar, eu tenho que ter uma conexão com a ponte. Simplesmente eu não vou olhar para a ponte. A fé vem pelo ouvir e ouvir a ponte. Não, eu tenho que ouvir pela ponte, eu tenho que me comunicar com ela, eu tenho que ter uma conexão com ela, eu tenho que passar dentro dela. Vocês conseguiram entender a ideia? Se eu não passar, se eu não mergulhar dentro da palavra, eu não vou ter fé, queridos. Eu não vou ter fé. É essa a dinâmica. Então nós precisamos ter expositores da palavra. Infelizmente hoje não temos tantos expositores contundentes, expositores sérios. Tá? Nós temos vários aí animadores de plateia, mas nós estamos perdendo a essência de expor a palavra. Um outro elemento do culto fundamental é a oração. Então, presta atenção. A oração é um momento de quebrantamento, é um momento de humilhação, é um momento onde eu mostro para Deus que eu sou dependente exclusivo dele. A oração é um momento onde eu quebro o meu orgulho, porque eu digo, Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer, Senhor, eu estou quebrando orgulho. Senhor, eu não sou capaz, eu não tenho força suficiente em mim, então me ajuda, Senhor, quebra de orgulho. Sabe qual é o problema? O problema é que nós estamos lendo muito, cantando muito e orando quase nada. Nós precisamos urgentemente voltar a orar, voltar a nos aquebrantar diante de Deus. Um outro elemento que no culto levítico tinha, que nós precisamos ter, é a leitura da palavra. Nesse ponto, querido, nós precisamos entender o seguinte, que após o cativeiro babilônico, no cativeiro babilônico, eu falei que eles criaram as sinagogas. E aí eles criaram o que? Um mecanismo de leitura bíblica, tá? Que nós conhecemos hoje como Parashá ou Parashote. O tempo foi passando, eles desenvolveram também a Haftarah. Isso são tudo conceitos de cultura judaica, quem sabe, se você vier fazer o curso comigo, nós estaremos nos aprofundando nesses conceitos. Mas o que é, por exemplo, uma Parashá, uma Parashote? Eles pegaram todo o Antigo Testamento, na verdade eles pegaram todo o Antigo Testamento, não, minha. Eles pegaram os 5 primeiros livros da Bíblia, e Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e dividiram eles por semana, por ano, por exemplo. A princípio, eles começaram a cada 7 anos, eles pegaram os 5 primeiros livros da Bíblia e dividiram em 7 anos. Por exemplo, pegaram e dividiram por semana. Um mês tem, por exemplo, de 4 a 5 semanas, um ano tem, em média, 54 sábados, ano tem 52, e aí que eles vieram dividir em 7 anos. O tempo foi passando, na época de Moisés, eles dividiram em 3 anos, e hoje as comunidades judaicas lê a Torá num período de 3 anos, outros lê ela num período de 1 ano só. Em 1 ano eles dividem as Parashote. E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que eles foram dividindo. E o que eles fizeram? Leitura pública. Isso é muito fundamental, queridos. Olha que interessante. Eles pegavam o texto, ele lia o texto na íntegra. Por exemplo, se a Parashá daquela semana fosse de Gênesis, capítulo 1,
até o capítulo 3, verso 15, eles iam ler todo esse texto e o povo ficaria de pé em reverência à palavra de Deus. Sabe o que me choca hoje? O que me choca é o seguinte: nós vamos para a igreja. Quanto tempo nós ficamos num culto? No meio de semana, 1h30. No final de semana, 2 horas. A gente canta, a gente faz um monte de coisa no culto. E quanto tempo a gente lê a palavra? Já cronometrou? 2, 3, 4 minutos é muito tempo, 4 minutos. Mas tudo bem, se na sua igreja lê 4 minutos, parabéns. Você entende que a gente não tem um hábito de fazer a leitura e a gente leva a Bíblia Sagrada para a igreja? Para quê? Para ler um versículo e apartear do versículo ainda? E depois ouvir o pregador falar 60 minutos? Você entende que a leitura da palavra ela é fundamental num culto a Deus? Então, o que eles faziam era a leitura da palavra de Deus. Isso é muito importante, ler a palavra de Deus. Um outro elemento fundamental é a bênção. E no meu ponto de vista, a bênção mais profunda que existe nas Sagradas Escrituras é a bênção araônica, que o Eterno pede para que eles façam. Os judeus fazem a bênção araônica, ela sempre é feita em hebraico, e eu particularmente sou apaixonado pela bênção araônica feita na língua hebraica, feita no Ivrit. Isso é fundamental. Queridos, tópico terceiro, a finalidade do culto levítico. Nesse ponto, o nosso autor enumerou 4 finalidades do culto levítico, que é o nosso culto. A primeira finalidade, adorar ao único e verdadeiro Deus. Querido, Deus sempre será o centro do culto. Deus sempre será o ponto principal no nosso culto. Nada e ninguém pode tirar Deus do centro do nosso culto. Ninguém pode roubar a cena. Então, olha só, na adoração não existe um outro elemento. Não existe aquilo que existe em filmes americanos, o coadjuvante. Não existe alguém que participe, que rouba a cena do ator principal. O problema é que hoje nós temos muitos coadjuvantes na hora do culto. Tem pessoas que querem roubar e estão roubando Deus, tirando Deus do centro. Ele não é mais o ator principal, ele não é mais a figura mais importante no culto. Hoje nós temos cultos que enaltecem homens, pastores, instituições, os feitos e as obras dessa instituição. Nós estamos perdendo o foco, que o culto é para adorar exclusivamente a Deus. Nós somos apenas adoradores de culto. Nós simplesmente prestamos um culto, um serviço a alguém que é superior infinitamente a mim e a você. Então eu não posso entender que um culto tem a finalidade de adorar o homem, de adorar uma instituição, ou de adorar os feitos dessa instituição. A segunda finalidade do culto levítico, que é o nosso culto, é reafirmar as antigas alianças. Como que eles reafirmavam essas antigas alianças? De 2 formas. Primeira forma, relembrando as promessas feitas aos pais e estendidas a eles. Ou seja, essa geração de Levítico, ela sempre relembrava as promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. Eles sempre relembravam isso, tá? E relembrando, eles adoravam a Deus por essas promessas feitas aos seus pais e estendidas a eles. E eles também relembravam essas promessas através dos cânticos. Mas presta atenção que os cânticos feitos nessa época, e muitos deles estão nos salmos, tá? De forma profunda, eles não estavam revelando o egocentrismo. Eles não tinham o homem como centro. Mas perceba que esses hinos sempre mostravam que Deus estava no centro e no comando da história. Isso é fantástico. O hino é para nós entendermos que Deus continua ainda no centro da história, que Ele é o ser mais importante da nossa história. A terceira finalidade do culto é professar o credo divino. Nesse ponto, professar um credo é uma forma, preste atenção,
de reavivar as suas convicções. O que é professar um credo? Credo é algo é algo minimizado, tá? Aonde eu expresso uma verdade superior. O que os judeus faziam? Os judeus recitavam o Shema Israel. Eu sei que o Shema Israel é composto por 4 textos sagrados, de forma longa, mas Jesus ensinou e mostrou para mim e para vocês que ele professava o credo israelense. Ele professava o credo judaico. E como começava esse credo? Todo menino tinha alguns períodos da história e alguns períodos do momento da vida dele em que ele recitava o credo judaico, que começava assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. É claro que eles não faziam isso na língua portuguesa, eles faziam em hebraico: Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad. É assim que eles faziam: Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Tem toda uma cultura por detrás. Eu estava lendo numa cultura judaica que quando você aumenta o Echad, né, que significa único, traz a ideia de que você vai prolongar a sua existência na Terra. Existe muita coisa muito profunda nesse Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Mas eu quero que vocês entendam que isso não era meramente um formalismo, mas era para reafirmar as convicções dele, para que eles estivessem reavivando que o Eterno era o único Deus e que eles não poderiam de forma alguma ter um outro Deus além do Eterno na vida dele. E a última finalidade do culto levítico era aguardar o Messias. Olha que interessante, para nós o Messias já veio, ele já morreu inclusive, ele ressuscitou, mas ele vai voltar, ele vai voltar. Então olha só, no culto levítico eles aguardavam a primeira vinda. Nós lá não aguardamos a primeira vinda, nós aguardamos agora a sua segunda vinda. Vocês pegaram a ideia que a essência do culto levítico é a nossa essência, é aquilo que nós vivemos, é aquilo que nós aguardamos, aquilo que nós anseiamos. Eu concluo essa aula dizendo o seguinte: adore a Deus em espírito e em verdade. Adora Ele, não importa a maneira que você está adorando a Ele, sentado, deitado, de pé. Querido, preste atenção, adore a Ele. Faça isso com sacrifício, faça isso com dor, mas adore a Ele, porque Ele merece a nossa verdadeira adoração. Até semana que vem, querendo Deus.